Segunda-feira, 16 de maio de 2022, recebo aqui no estúdio da nossa Rádio Pindorama JFM, Dr. Fernando Moreira Freitas da Silva, juiz de direito da nossa comarca de Sidrolândia, titular da Vara da Infância e da Adolescência aqui no município. E o Dr. Fernando é um dos nossos convidados na série de entrevistas que estamos fazendo em alusão ao 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Uma programação está sendo desenvolvida no município de Sidrolândia, que terá inclusive no dia 18, às 8 da manhã, uma carreata com saída ali de frente à Secretaria Municipal de Assistência Social, justamente para marcar o engajamento da sociedade sidrolandense quanto a esse tema tão delicado e cada vez mais presente, está muito arraigado no seio da nossa sociedade, e cada vez mais vamos descobrindo fatos e mais fatos muito tristes envolvendo abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E a sociedade precisa realmente se posicionar e contribuir com os instrumentos oficiais que temos aí à disposição no nosso país para darmos um basta nessa situação. Dr. Fernando é uma autoridade quando se fala no tema infância, adolescência, quando se fala no tema adoção, mas é também um magistrado que é responsável por essa vara, que atua em diversas frentes relacionadas à criança e ao adolescente. Doutor, é muito bom recebê-lo aqui. Bom dia, seus cumprimentos à nossa população. Bom dia, Mauro Silva, cumprimento toda a população sidrolandense e realmente é um prazer estar aqui para falarmos desse assunto que é muito importante na minha atuação e nos meus estudos. Doutor, o papel do judiciário nessa questão, de procurar preservar, garantir os direitos da criança e do adolescente, principalmente vitimada aí por uma exploração sexual, por um abuso. Qual é a avaliação que o senhor faz sobre esse papel do judiciário para garantir esses direitos dos menores? O nosso poder judiciário tem um papel muito importante nesse momento, Mauro Silva, que é proteger a criança. Nós temos duas frentes de atuação. A primeira é da minha competência, que é o cuidado com a criança, com o adolescente vítima do crime e de sua família. A proteção, garantir que outros fatos não venham a ocorrer, fazer proibições, colocar essa família, essa criança em proteção. Essa é minha função. O Dr. Cláudio, que é juiz criminal aqui da comarca, ele atua no processamento do crime. Então, ele vai cuidar do réu, daquele que é acusado de praticar esse crime contra a criança. Então, nós temos duas atuações bem definidas aqui em Sidrolândia. E eu, por conta desse trabalho com adoção, com uma vara da infância, é o local onde nós vemos muitas violações de direitos, não? Isso desde uma violência física contra a criança, a negligência dos pais e até mesmo os abusos sexuais. Doutor Fernando, e a demanda na vara da infância e da adolescência, ela está tramitando normalmente, com celeridade? São muitos processos chegando. Eu falava com a secretária de Assistência Social, a doutora Letânia, na semana passada, a nossa entrevistada, e ela alertava para esse crescimento no número de casos de violência sexual contra a criança e o adolescente. E ela atribui também muito isso à divulgação, As pessoas estão se encorajando, as crianças, as vítimas mesmo estão se encorajando. E no judiciário, como é que está essa tramitação? É um reflexo, é automático. A partir do momento que os professores, que desenvolvem um papel belíssimo nesse contato com a criança e com a adolescente vítima, porque são os professores aqueles que fora a família convivem diariamente com a criança. Então eles conseguem perceber uma mudança de comportamento, um mal-estar da criança, uma angústia repentina e começam a observar. De repente chama aquela criança para conversar. A partir daquela conversa já se percebe alguma coisa de estranho e aciona o conselho tutelar.
A partir disso, o Conselho Tutelar provoca o Ministério Público e o Ministério Público traz o processo para nós no Poder Judiciário. É esse o procedimento que nós vemos nesse tipo de fato. E o que ocorre é que durante a pandemia, Mauro Silva, eu acredito que com as pessoas mais em casa, pessoas desempregadas, isso agravou consideravelmente esses casos, mas eles permaneceram em silêncio, porque os crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes ocorrem lamentavelmente dentro de casa. Aquelas pessoas que têm o dever de proteger as nossas crianças são elas, na maioria das vezes, o abusador. Então é um avô, é um tio, um primo, é um parente muito próximo, um amigo muito próximo da família. São esses que violam os direitos das nossas crianças. E agora, com a retomada das aulas, eu acredito que nós vamos ter um aumento muito mais significativo desses números de processo. E a aplicação da lei para os acusados ou para os autores desses crimes, doutor? Como é que está sendo aplicada? Qual é o tempo? Depende muito da intensidade do crime? Como é que funciona? O que é muito importante é que se perceba que o réu, quando ele é acusado de um crime, exceto se for numa situação de flagrante, que ele foi preso cometendo aquele crime, ele permanece preso durante a instrução, né? Fora essa situação de flagrante, a regra, principalmente nesses crimes de abusos sexuais, que isso demanda muita prova, demanda exame pericial com a criança, demanda exame psicológico com a criança para saber realmente se aquele crime ocorreu. Isso demanda tempo. Geralmente esses processos, o réu responde em liberdade. Por isso a importância do nosso trabalho de proibirmos a aproximação desse réu com a criança, com a família, de protegermos essa criança para que outros fatos não venham a ocorrer. Então é toda essa estrutura que nós temos à disposição. O poder, os crimes, a apuração desses crimes, ela ocorre de forma célere. Hoje nós temos uma vara, que é a vara criminal, e a vara da infância, as duas com um número, são varas bem organizadas, com um número razoável de processos, e nós conseguimos dar uma prestação jurisdicional de forma rápida. E esse crime é muito grave. Um crime de estupro de vulnerável, por exemplo, a pena mínima 8 anos de reclusão, regime inicial fechado. É um crime muito, muito grave, e as consequências também. Doutor, evidentemente que como um magistrado com muita experiência, né, no assunto relacionado à criança e adolescente, aos cuidados aí para evitar essa violação dos direitos, nós sabemos que no âmbito do judiciário há também toda uma estrutura, inclusive com profissionais de outras áreas, como psicólogos, por exemplo. E o senhor tem muitos colegas nessa área, né? O senhor conversa muito com psicólogos, com profissionais que conversam com essas crianças. Quais são os danos para uma criança violada, doutor? Como que o senhor tem visto isso? O que os profissionais destas áreas que atendem esta frente comentam com o senhor? São desastrosas, Mauro Silva. São horríveis as consequências. A criança perde a própria vontade de viver. Isso é uma questão muito dramática nessa área. O que nós temos visto de tentativas de suicídio de crianças e adolescentes por causa dos abusos sexuais. Porque a criança, ela se sente intimidada. Por que ela não fala? Ela não fala porque ela é ameaçada. E muitas das vezes é ameaçada a família dela. Então o agressor diz, olha, se você contar isso para alguém, eu vou matar você, a sua mãe, a sua irmã, o seu irmão. Você quer ver os seus irmãos mortos? Você quer ver a sua mãe morta? Então a ameaça é muito grave. E para uma criança frágil, com personalidade de informação, ela não tem a maturidade para poder enfrentar esse agressor.
E o que ocorre é que ela demora muito para falar. Então, o que eu reputo de grande importância? O empoderamento dessas crianças em sala de aula. Eu acho que a escola é o melhor lugar, é o lugar de preparação, de fortalecimento dessa criança para falar o que está acontecendo. Porque essa criança vai perdendo a vontade, ela perde a vontade de estudar, ela se fecha, o rendimento escolar despenca, ela não tem mais vontade de ir à escola, ou não tem também, esse é um sinal muito importante, vontade de se aproximar daquela pessoa ou daquela casa onde essa pessoa mora. Então, todas as vezes que se fala na pessoa ou na casa dela, há uma verdadeira repulsa pela criança ou pelo adolescente. Esse é um grande indicativo dos abusos sexuais. E isso pode ir agravando até chegar ao ponto de um suicídio, que é o que nós estamos vendo com muita frequência na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Doutor Fernando, a sociedade, muitas vezes, ela questiona o papel do judiciário, né? Para que realmente seja aplicada a lei, como deve ser, como deve acontecer. A sociedade, ela forma opinião sobre o conceito de justiça, em muitos casos, e ela muitas vezes vai até para as redes sociais expor a sua opinião. Mas eu queria que o senhor falasse para a sociedade sobre isso, né? Sobre a questão da aplicação da lei. Porque muitos pensam que é o próprio juiz, né, é o próprio judiciário quem elabora estas leis. E aí o judiciário passa a ser o alvo de muitas críticas, de muitos comentários da sociedade, querendo que a justiça, no seu entendimento, seja feita. Qual é a sua avaliação a respeito disso? Esse é um grande problema, Mauro Silva. Nós nos esquecemos que realmente o judiciário não elabora leis. Tá? Esse é um papel do poder legislativo. Então, quando se acredita que algo é injusto, que algo não corresponde mais aos valores da sociedade, o que a população tem que fazer? Cobrar dos seus parlamentares. Começa por uma cobrança dos vereadores, a partir da cobrança dos vereadores eles levam para os deputados estaduais, que levam também para os federais e senadores. E é a partir daí que a gente constrói a lei. Hoje a população, por exemplo, critica muito na área criminal a questão de a polícia prende, né, chega no juiz, o juiz solta. A questão é a seguinte, o juiz tem 24 horas para analisar se ele prende ou se ele solta. Só que isso não é o juiz que decide livremente. Não, eu entendo que deve manter preso porque Sidrolândia está ficando uma cidade muito perigosa. Não é assim que funciona. Eu aplico a lei e a lei me diz, olha, você só pode manter alguém preso se o crime foi cometido com violência, com grave ameaça, se essa pessoa faz parte de organização criminosa, etc. Fora disso, a pessoa responde em liberdade. Esses crimes, então, que são os mais delicados, como os relativos aos abusos sexuais, por exemplo, isso demanda realmente muita investigação, porque se nós mandarmos uma pessoa dessa para a cadeia e começarmos uma pena antecipada, pode ser que lá na frente se descubra que essa pessoa é inocente. Imagine o estrago que foi feito também na vida dela. Então nós temos que conciliar justamente isso. De um lado, uma segurança para condenar, e de outra também a questão da lei. A lei precisa ajudar, né? Nós temos várias falhas legislativas, e isso vem no ECA, no Código Penal, no Código de Processo Penal, temos várias falhas, mas só vamos consertar isso com a cobrança também da sociedade. Doutor, até para concluirmos, justamente falamos do assunto ECA, né, que era a próxima questão aqui a abordarmos. Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o senhor já disse que o judiciário entende que há várias falhas. E como corrigir isso, doutor? O que o senhor diria para a sociedade? Eu tenho feito um trabalho, atualmente eu sou presidente da Comissão Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família.
E nessa comissão, e dentro do IBDFAN, nós conseguimos propor ideias para o Congresso Nacional, inclusive para modificar as nossas legislações e o próprio ECA. Nós já fizemos isso em várias oportunidades e seguiremos fazendo. É uma forma da sociedade civil organizada, né, por meio de um instituto de pesquisa em direito de família e sucessões, apresentar ideias para a mudança das leis. E veja que não é só essa entidade, nós podemos também apresentarmos propostas, e isso por meio das escolas, por meio dos sindicatos e tudo mais, para transformarmos realmente o nosso estatuto. Veja que você falou, Mauro Silva, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem um ponto do Estatuto que é a questão da adoção, que é um tema que eu trabalho com bastante frequência. E aqui em Sidrolândia, o Estatuto diz, desde 2009, que a criança e adolescente que sofreu algum tipo de violência, de negligência, de maus tratos na sua família, enquanto tramita um processo longo de adoção, essa criança vai ficar em abrigo. Né? É isso que diz o ECA. E desde 2009 o ECA garante que, em vez de colocar em um abrigo, que primeiramente se coloque numa família acolhedora. Essa família acolhedora são famílias como as nossas aqui de Sidrolândia, que se habilitam, se candidatam no fórum para receber crianças durante esse processo. Aqui em Sidrolândia temos uma lei municipal, inclusive, que oferece um salário mínimo para quem receber essa criança durante esse trâmite. Infelizmente, nós não conseguimos, já por 2 vezes, foram publicados editais convocando a população para somarmos nesse programa Família Acolhedora, e nós ainda não conseguimos uma família que se candidatasse. Então veja, ao mesmo tempo que nós temos muitas famílias que adotariam uma criança, e Sidrolândia tem muitas crianças adotivas já aqui no nosso município, muitas famílias que adotaram conosco, mas não temos essa família acolhedora. Veja que é uma família que vai ficar temporariamente com uma criança, cuidando dela, ainda não conseguimos. Nós vamos conversar nos próximos meses com o Legislativo, com o Executivo, para aprimorarmos essa legislação e convidarmos novamente a população de Sidrolândia para aderir a esse programa. Dr. Fernando Moreira Freitas da Silva, nosso juiz da comarca de Sidrolândia, da Vara da Infância e da Adolescência, é um assunto muito interessante, que inclusive demandaria um tempo longo aqui para a gente abordar, né? São várias questões relacionadas à criança e adolescente, muito interessantes, de grande interesse da nossa sociedade. Certamente em outras oportunidades teremos o Dr. Fernando novamente aqui, para nós uma alegria, para termos uma ideia, para a Sidrolândia ficar sabendo, né? O Dr. Fernando, ele é um palestrante renomado, até mesmo em nível internacional, e está com uma agenda intensa de eventos, né, para palestrar em eventos aí pelo Brasil afora. Isso realmente nos traz muita alegria e é uma honra realmente, né, engrandece essa entrevista por se tratar de uma autoridade deste naipe aqui conversando conosco. Doutor, muito obrigado, suas considerações finais. Eu que agradeço, Mauro Silva, muito obrigado pelo convite, e fica a minha advertência para a população: vamos observar nossas crianças, vamos cuidar delas, e aos pais, saibam que aquele pai, aquela mãe que pensar, que desconfiar que seu filho ou sua filha esteja sofrendo abuso sexual e ficar em silêncio, também pratica crime e vai ser responsabilizado da mesma forma que aquele abusador. Então vamos observar e cuidar de nossas crianças. Esse é um papel nosso do Estado, é um papel da sociedade e também da família. Ligue para o 190 em caso de desconfiança de abusos, ligue também para o Disque 100. Muito obrigado, estamos à disposição. Muito obrigado, doutor Fernando.